Nós vamos começar hoje uma nova série, A Viagem. Quem quer fazer essa viagem com Deus aqui? Deixa eu ver. Amém. A ideia é nós compartilharmos algumas verdades hoje muito preciosas e continuarmos, então, no domingo que vem. Por isso, eu quero hoje falar um pouco sobre entrando em sintonia com a vontade de Deus, né? Calculando essa rota, calculando a rota dessa viagem tão preciosa que Deus quer que a gente experimente do lado dele. A vida cristã é exatamente isso, uma caminhada com Deus. Podemos chamar de uma viagem. Se fosse nos tempos bíblicos, poderíamos dizer que nós íamos fazer isso a pé, né? Enoque andou com Deus, mas nós vamos pensar hoje, contextualizando, numa viagem de carro, porque é a nossa realidade aqui. E assim como em toda viagem, nós vamos experimentar aquilo que nós chamamos de o ponto de partida e o ponto de chegada. Amém? E o ponto de partida na nossa vida com Deus sempre vai ser aquele dia da entrega radical, que nós falamos que tem que entregar a vida para Jesus. E aí você começa essa viagem maravilhosa com Deus. Mas assim como na viagem normal não é diferente, nós precisamos também tomar decisões. Nós vamos, nessa viagem com Deus, nós vamos precisar tomar decisões. E essas decisões são fundamentais. Nós vamos enfrentar situações que nós vamos, que vai ser preciso nós decidirmos. Se nós vamos seguir em frente, se nós vamos virar para a direita, para a esquerda. São situações onde bifurcações vão se apresentar diante de nós. São situações onde nós vamos ter que entender se é para entrar naquela rotatória e, se entrar, como sair daquela rotatória. Se nós devemos pegar essa alça ou a outra, os viadutos da vida. E todos nós precisamos entender que, como em qualquer viagem, nós vamos precisar estar atentos, para a gente não se perder. Nós vamos precisar saber exatamente a hora em que devemos parar para obedecer uma regra do trânsito, porque nessa viagem nós vamos ter, como numa viagem de carro comum, nós vamos ter as leis do tráfego que nós vamos precisar observar, os pares, os não vire à esquerda, as faixas de pedestre. Então, assim como nessa viagem, há algumas placas orientadoras que nós vamos precisar seguir, mesmo que a gente não goste. Outro dia eu estava dirigindo, de repente eu queria virar para um lado, de repente a minha esposa, a placa não pode, não pode. É chato, mas nós temos que seguir. Muitas vezes contraria o nosso plano, o nosso desejo, a nossa vontade. Agora, não será uma viagem fácil, certamente, Vai ser difícil, muitas vezes, tomar a decisão. Nem sempre tudo é muito claro. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos falar um pouquinho mais sobre como discernir esse querer de Deus, essa vontade de Deus. Como que realmente eu compreendo melhor o que é para fazer em cada ponto, em cada etapa dessa viagem. E eu sei que muitas vezes, nessas horas em que nós temos que tomar uma decisão difícil e que parece que não tem muita evidência, não existe muita clareza, seria muito mais fácil, a gente gostaria que o pastor estivesse lá para nos dizer, faça isso, porque a palavra de um pastor pesa muito. Tem algumas pessoas até que querem que o pastor decida, eu caso ou eu não caso, pastor? O que eu faço com a minha vida? Seria muito bom se tivesse um anjo, melhor ainda, um anjo apontando o caminho. Seria muito bom se, nessas horas difíceis das bifurcações, das rotatórias da vida,
tivesse uma estrela brilhante no céu, nos guiando, igual guiaram os magos. Seria muito bom se nessas horas tivesse uma voz bradando alto: é por aqui o caminho, meu filho, o rumo do seu destino, a decisão certa. Mas nem sempre é assim. Mas a boa notícia é: não se desespere, a sua viagem vai dar certo, amém? Vai dar certo. Nós vamos, com certeza, aprender como tomar essas decisões. E eu queria hoje dizer que tudo que nós precisamos fazer é ficar atento aos princípios que nós vamos compartilhar nesta série. E eu tenho certeza que, com a graça e o favor de Deus, cada um de nós vamos saber o que fazer na hora da decisão. Então, coloque o cinto, nós vamos começar. Deus tem um destino para você. Isso é muito importante nós entendermos. Já faz uns 28 anos que eu estou nesse ministério como pastor, como mestre da palavra. Eu tenho me dedicado para falar isso, ensinar isso para a igreja, para os jovens, para as pessoas, que Deus tem um plano, Ele tem um destino para nossas vidas. E a coisa mais interessante é que esse destino não é que a proposta de Deus para a nossa vida não é a gente viver uma vida sem um rumo. Não é a gente viver, porque tem muita gente que fala: pastor, eu era ateu, eu deixei de ser ateu, mas agora é um à toa. Ou seja, não é ateu, mas é à toa. Ou seja, vive à toa, como se não existisse um plano e um propósito de Deus para nossas vidas. E nós não estamos indo em qualquer direção. Quando nós começamos a nossa caminhada com Deus, nós sabemos, a Bíblia é clara em dizer que Ele tem um destino para nós. E a coisa bacana disso é que nós não precisamos nos preocupar em inventar um destino. Nós não precisamos nos preocupar em inventar uma linha de chegada. Nós não precisamos nos preocupar em inventar um endereço para chegar. Deus já fez isso por nós. Deus já providenciou isso. E esse destino é longe do que muitos pensam. O destino que Deus tem para mim é para o céu, quando eu morrer, depois que eu morrer. Não, não. Nós estamos falando de um destino terreno, aqui para a terra, enquanto você está aqui, vivendo aqui. Então, Jeremias deixa isso muito claro sobre este princípio de que Deus tem um destino, um plano para nossas vidas. Jeremias 29, 11 diz assim a palavra de Deus: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então Deus está dizendo: eu que sei, eu estou te afirmando, eu estou te garantindo, eu tenho um plano para a sua vida, e o plano é bom, é um plano de te fazer prosperar, é um plano que vai te levar a uma condição esperançosa, um futuro, um destino maravilhoso, bom. Ele não vai causar dano, ele não vai trazer prejuízo para a sua vida. Olha que coisa maravilhosa, saber que Deus pensou em você, saber que Deus preocupou em fazer um plano para a sua vida, que quando Ele te criou, Ele já tinha em mente um plano para você. E a palavra de Deus vem e reforça no Novo Testamento. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz em Efésios 2:10 o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
Deus está dizendo que você foi feito, você foi criado por Deus para um plano, para uma missão, para uma obra que de antemão, antes até mesmo de nós existirmos, antes da fundação do mundo, Ele já pensou, já preparou para que nós andássemos nela, para que nós praticássemos isso, para que nós vivêssemos isso, para que nós experimentássemos isso. Que coisa linda! Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui perdido, você não está aqui por um acidente, você está aqui porque você faz parte de um plano de Deus para a sua vida. Agora, é muito importante nós entendermos que são apenas planos, não é uma determinação, não é uma imposição. Deus, Ele não vai empurrar a goela abaixo, você tem que ser isso. É um plano, é algo que Deus sonhou, algo que Deus pensou vai ser bom para ele, vai ser bom para ela. Deus, como nosso Pai, ele pensa, ele faz esses planos, isso é comum, qualquer pai normal, você que é pai sabe disso, a gente faz plano para os nossos filhos, né? Quando eles estão pequenininhos, a gente começa a sonhar. Poxa, um dia seria tão legal se meu filho fizesse isso, fizesse aquilo, formasse nisso, formasse naquilo, casasse com alguém assim, assado. Você começa, como pai, sonhar e fazer alguns planos. Alguns até fazem uma previdência, alguns fazem uma poupança, porque quando ele completar 18 anos, eu vou financiar para ele estudar lá na faculdade tal. E você fica sonhando, você sempre pensa em coisas boas para os seus filhos. Ninguém faz plano do seu filho ser um drogado, um marginal, um bandido, um sem vergonha. Você sempre tem sonhos maravilhosos para os seus filhos. Mas não é uma imposição, é apenas um sonho, é apenas um plano. Quando eles crescerem, na verdade, eles que vão decidir se eles vão querer aqueles planos para a sua vida, se eles vão querer praticar aquilo, se eles vão aceitar aqueles planos ou se eles vão desprezar aqueles planos. Sabe por quê? Porque Deus nos deu o que nós chamamos de poder de escolha, o livre-arbítrio, o poder de fazer decisões. Então, não há garantia que os planos de Deus vão se tornar realidade na nossa vida. Por quê? Porque nós esbarramos nessa questão do querer, da vontade própria, do poder de fazer escolhas. Então, os planos de Deus são extraordinários, mas são apenas planos. Quem escolhe torná-los realidade é você. É você que escolhe torná-los realidade na sua vida. O que eu tenho aprendido é que quanto mais maduro um cristão se torna, quanto mais eu cresço, mais eu começo a ganhar conscientização. A maturidade gera conscientização e, por conseguinte, por sua vez, a conscientização gera maturidade. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais maduro e responsável um cristão se torna, mais interesse ele demonstra em conhecer a vontade de Deus. Isso é uma evidência de alguém que amadureceu. Ele começa a ficar consciente, responsável, ele começa a querer saber o que Deus tem para a minha vida. Ele começa a desejar conhecer que destino é esse que Deus tem, que plano é esse. Ele começa a dar importância para o GPS. GPS significa guiado pelo Santo Espírito. Ele começa a dar atenção para isso. Ele começa a prestar atenção que o GPS está dizendo. Ele começa a desejar isso. Mas o contrário também é verdade. Quanto mais imaturo uma pessoa é, menos interesse ela tem em saber qual é a vontade de Deus. O que Deus tem? Por isso que Paulo dizia, quando eu era menino, eu agia como menino. O menino, qual menino de
5, 6, 7 anos, que está preocupado, qual é o meu destino? Mas, à medida que você amadurece, você começa a pensar nisso. Então, a evidência da maturidade é vista quando não queremos mais viver de forma independente. Não queremos mais fazer nossas próprias decisões irresponsáveis por conta própria. Isso é uma evidência de que nós estamos amadurecendo. E quando nós estamos amadurecendo, quando o amadurecimento chega, nós começamos, então, a querer consultar a vontade de Deus. É nessa hora que a gente começa, então, perguntar, querer saber, buscar conselho sobre alguns temas da vida. Eu começo a namorar com essa pessoa ou não? Eu posso fazer isso, aquilo ou não? Isso é certo ou é errado ou não? Deus aprova ou não aprova? Essa roupa cai bem ou está inconveniente, está indecente? É nessas horas que a maturidade chega, que a gente começa a perguntar, eu sigo em frente e caso com essa pessoa ou eu rompo com esse relacionamento? Eu encerro esse relacionamento. Eu disciplino o meu filho com a vara da disciplina ou eu deixo ele crescer sem limites? Eu continuo com essa amizade faz bem para mim ou não faz bem? Qual é o meu chamado? O que Deus tem para a minha vida? Qual o propósito de Deus? Só quando a gente começa a amadurecer, que a gente pergunta, eu divorcio ou eu não divorcio? Qual a vontade de Deus? Só quando a gente começa a amadurecer, que a gente começa a pensar, eu declaro esse valor no imposto de renda ou eu não declaro? Até que a maturidade chega, a gente não está muito preocupado com essas coisas. Agora, se você já está fazendo essas perguntas, parabéns. Isso mostra que a maturidade está chegando na sua vida. E graças a Deus, porque a maturidade, ela gera esse amor para com Deus. A maturidade, ela gera esse temor para com Deus. A maturidade, ela gera esse desejo de acertar. Ela gera esse desejo de agradar a Deus. Então, entendendo que nós temos um destino e que Deus tem esses planos, mas esses planos só vão se tornar realidade se eu quiser, se eu buscar. Então, sabendo que Deus tem um destino, um futuro, um plano, uma missão para você, resta agora você decidir. Você quer torná-los realidade? Isso é importante para você? Se sim, eu quero ir para o segundo ponto. Eu quero falar hoje sobre os inimigos do seu destino. É muito importante entender que existem inimigos do seu destino. Coisas que vêm e que serão enviadas para distrair, para atrapalhar, para impedir de você chegar lá, naquilo que Deus planejou para você. Inimigos da vontade de Deus para a nossa vida. São, na minha opinião, os principais motivos que nos impedem de viver a vontade de Deus, aquele plano, aquele o melhor, aquele futuro, aquela prosperidade, aquela vida abundante que Deus tem para nossas vidas. E o primeiro inimigo chama-se ignorância e alienação. O que é isso? É exatamente isso, não ter conhecimento, não ter consciência de qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Sem dúvida, é um grande impedimento para a nossa vida, essa ignorância. Eu não sei o que Deus quer, eu não sei o que Deus acha sobre isso, eu não sei o que Deus pensa. Pessoas que não sabem qual é a vontade de Deus para as suas vidas, elas geralmente adotam um estilo de vida do filósofo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E alguns estão assim. Mas o que acontece é que
esse estilo de vida, também expressado na canção Let It Be, Let It Be, deixa aí, deixa aí. Ela leva a gente para o buraco e não para o destino. Ela impede de nós alcançarmos o que é de mais importante na nossa vida, que é o nosso destino profético, aquilo que Deus planejou para nós. Infelizmente, muitas vezes, a razão dessa ignorância, dessa ausência de conhecimento do que Deus tem para a minha vida, é fruto simplesmente da minha falta de interesse em procurar saber. E, de acordo com a Bíblia, viver assim, completamente alienado, completamente desconectado, indiferente daquilo que nós chamamos o plano e a vontade de Deus, é uma demonstração clara de insensatez e falta de sabedoria. Olha o que a palavra de Deus fala em Efésios 5, 15 a 17. A Bíblia diz assim, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, a palavra de Deus é muito clara. Ela está dizendo que quando eu vivo sem procurar compreender qual é a vontade de Deus, é uma vida de insensatez, está faltando sabedoria. E a palavra de Deus está nos desafiando. Vê como você está andando. Avalie a sua forma de viver. Como é que você está conduzindo a sua vida? Como é que você está tomando as suas decisões? Como que você está andando? Não como nécio. Nécio é uma pessoa sem sensatez, sem sabedoria. Mas a Bíblia nos desafia a andar como sábios. Então, a Bíblia mostra que não somente devemos procurar compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mas que esse conhecimento é a coisa boa. Ela pode e deve ser abundante e transbordante na nossa vida. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Em Colossenses 1, 9 a 10, Paulo diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse mesmo texto, na linguagem de hoje, é legal porque dá um pouquinho mais de entendimento. Diz assim: por esse motivo, desde o dia que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês, pedindo a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Então, Deus não somente está dizendo, procure compreender, como Ele está dizendo, eu quero revelar isso para você, ao ponto disso ser transbordante, um conhecimento pleno, completo na sua vida. Você sabe o que Deus quer para a sua vida. Nós podemos ter mais do que uma pálida noção, uma fraca ideia, uma embaçada impressão de qual é a vontade de Deus. Porque parece que muita gente diz: ai meu Deus, eu não sei, ai meu Deus, eu queria tanto saber. Parece uma coisa que Deus fica escondendo de nós. Deus quer revelar a sua vontade. Agora, Ele está de olho em você para ver se você tem interesse nisso. Se você está esforçando para procurar compreender. Senhor, eu quero saber. Porque quando Deus encontra alguém que quer mesmo saber, Ele não só revela, mas Ele revela com abundância.
Então, é possível ter uma farta, uma plena, abundante, completa certeza e convicção, uma compreensão de qual é a vontade de Deus. Você pode ter. Deus não nos colocou para viver como um cego, tentando achar. Não, não. Ele quer revelar qual a estrada, qual o destino, qual o plano. Ao ponto de nós estarmos completamente convictos. Eu sei que é, não resta dúvida, seguro, sem nenhuma dúvida. Eu acredito que a escassez de entender o que Deus tem para a minha vida não é visto como normal na palavra de Deus. A escassez de eu não sei, nunca que sabe. Não é normal. O normal é a gente experimentar essa abundância. Note que conhecer abundantemente a vontade de Deus é uma condição, de acordo com o texto, um pré-requisito indispensável para nós vivermos uma vida cristã digna, que agrada a Deus. É meio que um condicionamento. Se eu não conheço essa vontade, como que eu vou ser frutífero? Como que eu vou agradar a Deus? Como que eu vou experimentar essa promessa de Colossenses que diz que nós vamos viver uma vida que agrada a Deus? Se eu não conheço, eu desconheço. Como que nós vamos ser frutíferos, prósperos, bem-sucedidos? Para mim, o resumo desse versículo é exatamente assim. Quando você transborda do conhecer e do querer de Deus para a sua vida, somente assim você pode entrar no território da vida abundante que Jesus veio para dar para você. Então, a ignorância e a alienação à vontade de Deus tem sido a razão para tantos crentes não experimentarem essa vida abundante. Agora, outra razão porque eu preciso conhecer, porque é claro, só quando eu sei qual é a vontade de Deus para mim, para a minha vida, é que eu vou saber o que não é. Eu só vou saber se isto é ou não é, quando eu sei qual é. Porque quando eu sei qual é fácil fazer o filtro, é fácil fazer a triagem. Amém? Então, a boa notícia é que quando você deseja compreender qual a vontade de Deus, Deus sempre quer revelar a sua vontade para quem realmente deseja saber a sua vontade. Segundo inimigo, desprezo e desobediência deliberada. Esse é outro grande inimigo do nosso destino. É uma atitude de desprezo e desobediência àquilo que a gente já sabe que é a vontade de Deus. Isso fala de uma escolha voluntária, isso fala de resistir, isso fala de desprezar a vontade de Deus revelada para nós. A vontade de Deus já clara para nós. Isso fala de uma teimosia, uma atitude de eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que a minha vontade quer, a minha opinião, a minha preferência. A pessoa sabe que está errado, mas ela fala, eu vou fazer assim mesmo. Não estou nem aí o que Deus pensa. A pessoa vive aquela filosofia muito comum, estou nem aí. Estou nem aí. E o nada a ver. Nada a ver. Só que o que acontece? O estou nem aí e o nada a ver diz que é o nome de dois demônios. Fala teu nome. Nada a ver. Estou nem aí. Então, o desprezo é definido como uma escolha de ir na contramão, de furar o sinal vermelho nessa viagem, de pegar o acostamento, de passar por cima da calçada, de não respeitar a faixa de pedestre. Você sabe que ali precisa aquela obediência, mas a decisão deliberada de não abrir mão do meu desejo, da minha vontade, dos meus caprichos. E muitas vezes isso é manifestado por o que eu chamo de uma forçação de barra, acompanhado de um espírito de manipulação, de chantagem, com o pai, com o líder, com as autoridades, com a esposa, com o marido. E aí, muitas vezes, nós usamos isso
essa forçação de barra. Sabe, existe um texto muito interessante, que é o exemplo de Sansão. Em Juízes 14, a Bíblia diz que, conta a história, né, ali de Sansão, e diz que Sansão foi para uma cidade dos filisteus, e lá ele viu uma moça muito bonita. E quando ele voltou para casa, ele disse para o pai e para a mãe dele: se viu uma mulher filisteia em Tima, consigo essa mulher para ser minha esposa. Agora, quando você lê a história de Sansão, você sabe que Deus tinha um plano para Sansão, que Deus tinha um propósito para Sansão. Deus tinha algo estabelecido para Sansão. Ele tinha feito votos, os pais dele tinham feito votos. Só que, olha o que os pais dele falaram. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre seus parentes, entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Mas olha o que Sansão responde. Sansão, porém, disse a seu pai: consiga para mim. Consiga para mim. É ela que me agrada. Em outras traduções diz: é essa que eu quero. A outra tradução diz: é essa que eu gosto. Você vê que Sansão, ele estava indo deliberadamente contra o destino que Deus tinha para a vida dele. Estava manipulando, chantageando seus pais. E como que ele termina? De um jeito que, com certeza, não era o plano de Deus para a vida dele. Mas a gente vê em seguida o exemplo do nosso Mestre Jesus, que veio aqui para cumprir um plano, que veio aqui para cumprir um destino. E no momento de uma bifurcação, nessa viagem, nesse momento difícil de decidir, que ele está com a sua alma angustiada diante do desafio do seu destino, ele faz o seguinte. Mateus 23, 26, 39 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você consegue ver diferença entre a resposta e a atitude de Sansão para com seus pais e a atitude e a resposta de Jesus para com o seu pai? Então, a diferença é muito grande. Por isso que Jesus termina e cumpre seu destino de forma gloriosa. E hoje é a nossa referência. Terceiro inimigo do seu destino: engano e sofisma. Sabe, existe um empecilho que impede de nós alcançarmos nosso destino, é o engano e o sofisma. Uma mentira que parece verdade, que nós acabamos acreditando. Você sabe, uma delas é acreditar que é impossível. Isso não dá, não. Deus, eu nunca vou dar conta de ser isso que Deus quer que eu seja. Não funciona. Você acredita que não funciona, que aquilo não vai dar certo, que os mandamentos de Deus estão ultrapassados. Não dá para viver hoje, no século 21, sem esses negócios da Bíblia. Que não vale a pena. Não vale a pena ir por esse caminho. Não vale a pena pegar essa estrada. Que não é para mim, que é para o outro. Funciona para o outro, para mim não funciona. A gente começa a acreditar. Muitos jovens comprometeram o plano e a vontade de Deus para a sua vida afetiva e amorosa, porque acreditaram na mentira, no sofisma de que eles não aguentam esperar em santidade. Eles não dão conta. Que essa ideia de não namorar do jeito que o povo do mundo namora, não tem jeito, é impossível. Eles precisam namorar do jeito que todo mundo namora. Eles acreditam que a proposta do romance real é irreal. Eles acreditam que é impossível de praticar. Eu já vi jovens falando: isso não funciona. Muitos empresários, eles perderam o melhor de Deus
saíram da rota, porque eles acreditam na mentira de que não vale a pena ser honesto no Brasil. Que se eu for honesto, eu vou quebrar. Se eu seguir os planos e a vontade de Deus, não dá certo. Se eu der o dízimo, se eu pagar imposto, eu vou falir. Eles realmente acreditam. E o sofisma, a mentira, tira as pessoas da rota, do destino deles. Eles sinceramente acreditam que não dá para acreditar. Eles realmente acreditam. E esse sofisma é um grande inimigo do destino que Deus tem para a sua vida. Outro inimigo são distrações e concorrências. Nós estamos na estrada, nós estamos indo na direção, mas aí nós temos que tomar cuidado com as distrações, que existem nessa viagem. Muitas vezes pessoas que, vamos parar aqui, tomar um cafezinho, fica lá, perdendo tempo, quando a gente devia estar na viagem. Muitas vezes, ou nós atrapalhamos, ou nós retardamos o destino que Deus tem para as nossas vidas, porque a gente faz paradas desnecessárias, falta de foco, letargia, preguiça, sonolência espiritual, ocupado demais para parar para ouvir o GPS. E muitas vezes a distração é tudo aquilo que nos faz perder o caminho, a rota, o fio da meada, aquilo que nos tira ou nos retarda para chegar no destino. Eu não sei quantos de vocês já tiveram isso. Eu quando estou dirigindo, é muito complicado pessoas falando comigo, porque muitas vezes a gente está conversando, a gente se distrai, de repente entrou no viaduto. E aí, você sabe o que o GPS mostra? Que você agora vai ter que dirigir mais 10 minutos para você chegar no seu destino. Tem muitas coisas atrapalhando o nosso destino. A mulher do Potifar era uma distração para José chegar no seu destino. Se ele parasse para atender os caprichos dela e a sua vontade, porque tem gente que pensa que José do Egito não sentiu vontade. Eu acredito que sentiu. Ele só não seguiu a vontade. Ele poderia ter parado, atrasado, ou até destruído, estragado o destino que Deus tinha para a vida dele. Nós ficamos fascinados. Nós estamos dirigindo, a gente fica olhando para o lado. É o vendedor ambulante, Satanás com as suas oferendas, as tentações, né? Muitas coisas, as vitrines, o motorista do lado. Muito crente está olhando para o que Deus está fazendo na vida do outro. Ah, eu queria ter esse carro, eu queria ir para onde ele está indo. Deus tem um destino para você. Deus tem um plano para a sua vida. Os outdoor da vida, né? Enfim, nós temos que tomar cuidado para não ficarmos desatentos, para não atrapalhar nosso destino. E, finalmente, o quinto inimigo do nosso destino, medo e desconfiança do amor de Deus para nossas vidas. Você sabe o que é isso? São aquelas pessoas que têm uma desconfiança mórbida no amor de Deus. Será que esse plano é bom? Será que se eu ir nessa direção vai ser bom? É um medo, uma dúvida, se o plano, o destino de Deus vai ser bom. Ele disse que é bom. O povo de Israel, ele falou, a terra é boa, mana, leite e mel, vai ser tremendo, vai ser bom. Mas eles estavam lá, não vai ser bom não. Tem gigantes, tem problemas. Muitas vezes nós acreditamos e temos medo de se a vontade de Deus é a melhor resposta para a nossa vida. Tem crente que ele não ora nem para saber, assim, eu não vou nem orar, porque eu nem quero saber o que Deus tem para a minha vida. Porque se eu orar, e ele falar assim, vá para a Amazônia, meio da floresta, evangelizar os índios, eu vou falar, está amarrado, está repreendido. Eu nem vou orar para com quem eu vou casar, porque de repente Deus me manda casar com aquela irmã, que eu nem acho tão bonita. Olha eu. Como que vai ficar? E muitas vezes nós somos guiados por esse sentimento,
a desconfiança, porque alguns realmente acreditam na possibilidade de Deus estragar sua vida, que Deus é um estraga-prazer, que Deus quer puxar o tapete, que Deus quer pôr areia na nossa paçoca, que Deus quer realmente nos impedir de ser feliz. Ah, eu não quero ser missionário na África, não. Não vou, não. Alguns acreditam que se nós fizermos a vontade de Deus, nós poderemos ser prejudicados de alguma forma, e nós vamos perder algo bom da vida. E muitas vezes na minha vida foi assim. Quando eu estava em Santarém, que Deus me chamou para ir para Boa Vista. Ah, meu Deus, será que eu vou? Será que é bom? E as praias? E Alter do Chão? Quem viu o Globo Repórter essa semana? Veja, que maravilha. Eu tinha aquelas praias, 20 minutos, meia hora de casa. Para Boa Vista, quando eu entrei no mapa, tem praia nenhuma lá. Deus está querendo roubar minhas praias. Quando Deus falou para me deixar meu emprego, abandono o emprego federal, 16 anos. O que é isso, Deus? Morrer de fome? Será que vai dar certo? Vale a pena? O Senhor não está querendo puxar o tapete? Está me querendo colocar numa fria? Eu estava em Boa Vista, feliz agora, acostumado, mesmo sem praia. Morando bem, a igreja indo bem. Já tinha até ganho dos vereadores, lá, cidadão de Roraima. O pessoal me conhecia. Agora vai para São Paulo. Para São Paulo? É. Da Atena? Como é São Paulo da Atena? Não é muito fácil se acreditar. E todas as vezes que eu mudo do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, na direção do destino de Deus, eu só vou descobrindo que o melhor lugar para estar é na perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E para terminar, corra para o seu destino. Deus tem um destino para você. Entenda e descubra isso, porque essa responsabilidade é só sua, não é do seu pastor, é sua. É você que tem que ouvir, você tem que procurar compreender. Nada se compara com o prazer de viver com intensidade cada etapa dessa viagem, cada ponto dessa viagem na direção do seu destino. Não esqueça, Deus tem algo maravilhoso, plano maravilhoso, mas é você que torna a realidade. É você que permite aquilo se tornar realidade. Existe algo melhor do que isso? Não. Não existe nada melhor do que você chegar no final da vida e você poder falar, ou alguém poder falar algumas coisas, igual a palavra de Deus mostra, que falaram sobre Davi, que Jesus falou, que Paulo falou. Só para nós terminarmos com esse pensamento. Olha o que diz em Atos 13, 36. Pessoas que decidiram seguir, perseguir, correr na direção do seu destino. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu. E foi enterrado como qualquer outro. Mas é tão legal poder dizer, o cara viveu, mas viveu aquilo que Deus tinha para a vida dele. João 17:4, a palavra de Deus fala, Jesus nos últimos dias, algumas horas antes da crucificação, ele diz: eu te glorifiquei na terra, Pai, cumprindo a obra que me deste para fazer. Eu cheguei no meu destino, eu completei o meu destino. Por isso que em Atos 13, 29, puderam falar sobre Jesus o seguinte: tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Tendo cumprido tudo que Deus tinha para a vida dele. E 2 Timóteo, olha o que Paulo diz no final da sua vida: eu combati o bom combate, terminei a corrida, eu guardei a fé, eu cheguei. Então, meu desafio hoje é: viva antes que você morra. Deus tem um destino para a sua vida. Amém? Domingo a gente continua. Deus abençoe. Pastor Ibe.